paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nós vamos ler aqui nesta Bíblia, João Ferreira de Almeida, no livro de Jonas. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Então, irmãos, nós sabemos que Jonas ele estava desobedecendo uma ordem de Deus, porque o profeta Jonas, ele era uma pessoa que, conforme está em 1 Reis, irmãos, 1 Reis capítulo 14, versículo 25, o lugar que ele morava, irmãos, era um pequeno vilarejo no norte de Israel, perto de Nazaré, chamado Gad-Hefer, ou Gad-Hefer, né? Morava ali, e o Senhor então enviou a sua palavra, que foi para ele clara e específica, muito clara e muito específica. Ele deveria pregar para a grande cidade de Nínive. Nós sabemos que Nínive era uma cidade muito pecaminosa, era uma cidade pagã e havia cometido muitas atrocidades, irmãos, durante a sua existência naquela época. Não estou enxergando direito aqui, irmãos, parece que caiu alguma coisa nos meus olhos, mas isso não vai atrapalhar. Então, irmão, naquele momento Jonas foi assim, ficou assustado, porque se nós formos olhar, nós vamos ficar sabendo que Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento mandado por Deus para pregar aos gentios e não aos judeus. E teve outro profeta no Antigo Testamento que fez isso, só Jonas. No entanto, ele seguiu uma oposta direção, foi para o lado oposto à ordem estabelecida por Deus. É o que nós lemos aqui no versículo 13, ou melhor, no versículo 3, que ele fugiu, não é? Da presença de Deus. Mas por que ele fugiu, irmão? Porque ele queria mesmo que aquela cidade, né? Mas, irmãos, essa fuga fez ele experimentar uma aprovação de Deus. Uma aprovação um tanto desagradável, porque toda aprovação é desagradável, mas vejamos que ele não imaginava, ele comprou uma passagem para um outro lugar, querendo não fazer a vontade de Deus. Por isso nós não conseguimos jamais impedir aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, irmãos. Essa atitude que Jonas teve só deu para ele, irmãos, um fato de ele experimentar uma grande provação. Porque se levantou uma tempestade e aqueles marinheiros que estavam no barco começaram a clamar cada um ao seu Deus. E Jonas estava dormindo no porão do navio quando aquele comandante foi lá buscá-lo e disse para ele: acorda, dormente. Está dormindo numa tempestade daquela, não é, irmãos? Vamos lá para cima, vamos clamar a Deus, não é? Vamos buscar a Deus, vamos pedir alguma coisa. Mas aqueles homens eram pagãos, clamavam a outro Deus, irmãos. E Jonas, então, ele entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo naquele navio, aquela tempestade... Perdoa, irmãos, eu estou com a minha garganta um pouco ruim. Eu esqueci de pegar água. Então, irmãos, aquela atitude de Jonas demonstrou para ele como ele era um homem também igual aos outros, que tinha desobediências. Que o correto seria ele fazer a vontade de Deus, certo, irmãos? Nós não devemos ser desobedientes. Tem muitos que pensam que quando me vem pregar que eu prego um evangelho adocicado. Eu não prego o evangelho adocicado, eu prego o evangelho bíblico, genuíno, que fala do amor, da misericórdia, mas também fala do castigo e da repreensão,
daqueles que não obedecem à palavra de Deus. Porque o evangelho não pode ser maquiado, irmão. Não adianta eu chegar aqui só prometer coisas de benção, só para eu ter números. Não. Eu tenho que pregar a verdade. E a verdade é que Deus não se agrada do pecado. De jeito nenhum. Não tem pecado. Deus odeia o pecado. Essa é a verdade, irmãos. Porém, ele tem misericórdia, né? E a misericórdia dele triunfa no juízo. Se nós alcançamos misericórdia, por que não o outro não pode alcançar? O que não podemos fazer é achar que só aqueles que nós achamos que Deus pode ter misericórdia. Nós não temos que achar nada. Nós não podemos viver de achismo. Nós temos que ver o que Deus quer, não o que nós queremos, irmão. Então ali lançaram sortes, não é, sobre quem haveria de ser o culpado. Quando Jonas então foi interrogado um pouco antes, quem você serve, qual o teu Deus? Quando Jonas disse que ele serviu o Deus que fez o céu e a terra, os homens tremeram, porque já haviam conhecido a fama do Eterno, do nosso Deus, do único Deus. Porque quando falamos em Deus, hoje existem muitos deuses, irmãos, muitas crenças, muitas pessoas que falam em Deus, mas não é da mesma forma, não é do mesmo Deus. Criam deuses nas suas consciências, criam deuses que fazem, que eles querem que esse Deus que eles criaram na sua própria imaginação façam apenas aquilo que é bom para eles. E isso, irmãos, a aproveitamento de determinados falsos profetas que vão pregar aquilo que você quer ouvir, prometendo coisas que eles sabem que não é Deus, ou às vezes até tomados por espírito das trevas, para que você seja enganado. Aí você é atraído por aquilo, porque é aquilo que você gosta de ouvir. Você não gosta de ouvir outra coisa. Mas o verdadeiro cristão, ele não quer ouvir o que ele gosta, ele quer ouvir o que Deus quer falar com ele, ok? Então ele fugiu, irmãos. Essa atitude de Jonas, irmão, você pode ter certeza que é um exemplo para nós. Não adianta fugir da presença de Deus, irmão. Por quê? Quando ele falou com aqueles homens, quando ele declarou quem era o seu Deus, os homens também temeram. Vejamos que ali houve um temor. Conclusão, por que eles temeram? Porque eles logo entenderam que o Deus deles é o Deus de Israel, é o Deus que tirou o povo do Egito, é o Deus que fez milagre. Peraí, esse Deus é diferente. Esse Deus faz as coisas. Por certo é ele que está fazendo isso e esse homem deve ter feito alguma coisa. E tanto é que eles ficaram com medo de fazer alguma coisa com Jonas. E Jonas disse para eles, olha, vocês podem me jogar no mar que não vai acontecer nada. Mas eles não fizeram assim. Eles oraram a Deus, ao Deus vivente. Agora aí tiraram os seus deuses de lado e começaram a pedir para o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E ali Jonas falou, pode me jogar. Certo, irmãos? E ele foi jogado. Foi jogado nas águas. E diz a palavra que um grande peixe, irmão, né? Um grande peixe veio e o engoliu. Então isso demonstra que Deus está no controle de todas as dificuldades que nós enfrentamos, conduzindo todos os acontecimentos da nossa vida, daquilo que nos cerca, para que o seu propósito se cumpra em nós e através de nós. E o maior propósito que nós pregamos é a salvação em Cristo Jesus. Por isso que muitas das vezes, irmão, a provação tem um propósito de nos despertar. Quando nós somos provados, não é porque estamos às vezes numa desobediência. Tem muitos que acham que se você não fazer isso, você vai ficar numa desobediência. Não. A provação, você olha, aquela pessoa não faz nada de mal para ninguém, ele é um cristão, vai nos cultos, ajuda o próximo e procura cumprir toda a lei do Senhor, obedecendo a sua palavra, crendo na sua existência, na Bíblia Sagrada, é cristocêntrico, crê na salvação da alma, crê que Jesus Cristo vai voltar, mas de repente você vê que ele passa por uma aprovação. E isso tem um propósito. E qual é o propósito?
muitas das vezes de nos despertar espiritualmente. Às vezes nós estamos num lugar, irmãos, e que estamos achando que estamos servindo a Deus, e se Deus não nos provar com algo amargo, nós não saímos, nós ficamos ali. Não saímos para ir fazer a vontade de Deus, mas ficamos no porão do navio, dormindo, achando que está tudo bem, que não vai acontecer nada. Quando de repente o Senhor manda uma tempestade na nossa vida e através daquilo nós acordamos, despertamos e desperta a nossa espiritualidade. Por isso que o Senhor fez, irmãos, soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta, os irmãos podem observar, que ameaçava arrebentar o barco. Todos os marinheiros ficaram com medo. Ora, eles eram homens experientes, mas eles ficaram com medo. Nós vamos perceber isso. Começou cada um a clamar ao seu Deus. Deus permitiu tudo isso. Que eles até clamassem a um Deus que não era Deus. Porque eles teriam que sentir e ver quem era Deus. Para isso eles teriam que manifestar o Deus deles. Para eles depois negar, não, esse Deus nosso aqui não é Deus, porque o Deus verdadeiro é o de Jonas. Nós clamamos esse aqui, não aconteceu nada. Clamamos ao Deus de Jonas, foi só clamar e olha aí, aconteceu. Então vocês estão observando, irmãos? Então, irmão, aquele navio foi abardoado por tudo aquilo, irmãos. Tiveram que atirar cargas no mar para tornar o navio mais leve. Muitas das vezes, na nossa vida, para nós entendermos as coisas, nós temos que nos desprender de muita coisa. Às vezes, irmãos, até nos desprender daqueles que nós achamos que são nossos amigos. Quando você quer tomar uma decisão na tua vida, às vezes você encontra pessoas que te dão conselhos que parecem ser bons. Porque são conselhos que você gostaria de ouvir. Mas nem todos os conselhos que nós ouvimos são conselhos que nós gostaríamos de ouvir. No caso de Jonas, Jonas não queria ir para Nínive, mas Deus mandou ele ir. Então, às vezes nós temos que nos despojar daquilo que é nosso, como aqueles marinheiros jogaram tudo que estava no barco para fora. Algumas cargas foram lançadas no mar para tornar o navio mais leve. Mas não adiantaria nada, embora o que tinha que ser lançado no mar era Jonas. Mas Deus já estava preparando, porque tinha que ter um despojo, tinha que ter um desprendimento. Para nós servirmos a Deus de verdade, nós temos que ter um desprendimento das coisas dessa vida, irmãos. Aquele que fica preso às coisas desta vida e por qualquer coisa deixa o Senhor Deus em segundo plano e não crê em Jesus Cristo como seu único e pessoal Salvador, esse já está praticamente sendo vencido pela sua própria consciência, quando ela gera nele a consciência carnal, quando gera nele coisas que se perdem, que perecem, que são efêmeras, né? Mas quando ele se despoja de tudo, irmãos, para se ver livre da tempestade do pecado, sempre ele vai encontrar um salva-vidas que se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquele momento, irmãos, eles tiveram que jogar Jonas no mar. Eles não queriam, mas Jonas foi muito franco com eles. O Senhor fez com que uma grande e violenta tempestade então atingisse o barco, a fim de deixar todos apavorados. E, irmãos, isso trouxe ali então, provavelmente eles estavam cansados, trouxe a eles um cansaço, né, irmãos? E eles estavam muito cansados, porque teriam andado cerca mais ou menos de 50 quilômetros, diz a história, né, até Jope, para embarcar no navio. Quer dizer,
eles não, Jonas estava cansado, ele estava em Jope e desceu para Tarsis, não é isso? Vamos ver aqui, irmão, para mim não errar. Sim, descendo a Jope, achou um navio. O Senhor, Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis e descendo a Jope, achou um navio. Então ele caminhou muito, estava cansado, por isso que ele estava dormindo. Irmão, quando se tenta fugir da presença de Deus, o homem fica cansado, porque não tem como fugir. Não adianta você querer fugir daquilo que Deus quer fazer com você, ou fugir da salvação que já está determinada para você. Chega um momento que Deus cerca o teu caminho. É mais fácil você se render. Então hoje se renda a Jesus Cristo. Despoje-te do teu pecado. Joga tudo fora, aquilo que não é de Deus. Eu não estou falando para você jogar coisas fora da tua casa, mas os teus sentimentos do teu coração. Sentimentos de orgulho, de soberba, de ambição, sentimentos de querer ser maior, querer falar melhor, querer ser o primeiro, se destacando na sociedade para ter uma certa fama, para poder pisar em cima dos que são mais pequenos. Tudo isso você tem que tirar de você. Você tem que se tornar como uma criança. Não no sentido de ficar brincando igual uma criança, mas puro, para que você possa... Nós nem conseguimos ser puro, mas lutar para que nós possamos se aproximar de Cristo, considerando que nós não somos nada. Foi o que aconteceu com Jonas, irmãos. Então, muitas das vezes, Deus permite provações. Muitas das vezes, quando nós despertamos, nós vemos que nós não somos nada. Se nós não fosse Deus, nós não faríamos nada. Quando nós vemos uma inércia espiritual, é um grande impedimento para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Isso acontece. Jonas foi lá dormir. Quer dizer, tá bom, comigo tá bom. Não tem problema o que está acontecendo com o outro. Esse aí tá falando tudo isso daí. Eu não estou nem preocupado, eu já estou num caminho, vai lá e dorme. Ele está numa inércia. Então Deus joga em cima de você, não que Deus seja mau. Deus faz uma tempestade vir para você sair dessa inércia. É como uma água parada, irmão. Você sabia que a água, quando ela não é corrente, ela é parada mesmo? Ela pode criar até nela coisas que podem surgir, bactérias e todas as coisas que podem causar até doenças, mas a água corrente não. A água corrente ela está sempre corrente, né? Mas uma água parada, conforme o lugar, até cheira mal, irmãos. É verdade. Mas a água corrente você vê, você olha e você percebe que a água é mais cristalina, ela é mais limpa, porque há um movimento. Isso é tão claro, irmãos, que Deus quer fazer movimentos na nossa vida através de nosso Senhor Jesus Cristo. A inércia espiritual se torna um impedimento. E isso Deus olha e não cumpre nas nossas vidas as coisas. Porque nós estamos inertes, Deus fala, nós não queremos ouvir. Mas chega um momento que Deus nos chacoalha e diz, levanta-te. Aí você leva um susto. E isso Deus faz para que você entenda que você precisa sim obedecer à voz do teu Senhor. Está entendendo, irmãos? Compreendeu bem? Assim somos nós. Nós não devemos ficar inertes diante do que nós estamos vendo. Tem muitos que ficam, eu já sou crente mesmo, os outros que não não vou falar nada. Quem quiser ficar lá, que fique. Quem quiser ficar naquela denominação, aprendendo lá heresia, que fique. Deus vai tirar no tempo certo. Quem quiser, não tem nada disso, irmãos. A nossa parte nós temos que fazer, se Deus nos quer que nós façamos. Agora vamos ficar calados, não vamos fazer nada, a não ser que Deus não queira. Aí é diferente. Se Deus realmente não quer que você faça nada, em vão trabalha aquele que não é mandado, não é, irmãos? Mas se você realmente tem o desejo de servir a Deus, ora, por que não servi-lo?
Por que não fazer a sua vontade? Por que, irmão? Eu pergunto, por que não fazer a vontade de Deus? Você não pode afirmar que você é um adorador do Senhor se você foge daquilo que Deus requer de você. Você tem medo de falar. Você tem medo de agir. Quando você vê que cabe a você aquilo, você foge. Ah não, eu não vou falar isso porque vai me prejudicar. Eu não vou pregar isso porque podem me prender. Eu não vou falar de Jesus Cristo aqui porque podem me ignorar. Não é isso, irmãos, que Deus quer. Deus quer homens valentes, que pregam contra o pecado. Por isso aqui não tem nada de adocicado não, irmão. Se está no pecado e não se converte, o fim é a perdição. Se está no pecado e caminha em tortuosidade e não há conversão, o fim é a perdição. Mas o dever do pregador é mostrar os dois caminhos, o largo e o estreito. Não é porque Deus é misericordioso que eu não vou dizer que ele também não é um fogo consumidor. Como vai a tua alma? Você mesmo pode entrevistá-la. Será que Jonas não sabia que ele estava desobedecendo a Deus naquele momento? Ele não sabia que ele podia sofrer uma consequência grave? Sabia. Mas ele confiou na misericórdia de Deus e foi. Mas não é bem assim, irmãos. Deus é misericordioso, mas quando ele quer que seja feita a sua vontade, não tem como escapar. E você, acha que escapa? Você é melhor do que Jonas? Por isso, irmãos, que eu nunca me baseio em pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, mesotribulacionismo. Eu não me baseio em nada disso, irmão. Eu me baseio só que eu quero estar preparado quando o Senhor Jesus Cristo vier e quero pregar a palavra da vida, independente de doer ou de doer. E tem muita gente que pensa que doutrina, irmãos, é falar disso, falar daquilo. Não, doutrina é ensinar Jesus Cristo, ensinar a palavra, ensinar que tem duas formas, ou obediência ou desobediência. Se você obedece à vontade de Deus, você guarda no teu coração a palavra de Deus, você vai ajudar o teu próximo, você vai estender a mão para o necessitado, você não vai julgar o teu irmão, não vai chamar de... Porque, irmão, muita gente taxa pecados e acha pecados nos outros e não vê os seus próprios pecados, né? Se eu fosse olhar aqui, a grosso modo, o que Jonas fez, ele foi um desobediente. Mas o que Deus fez? Deus fez que ele... Deus, não foi ele, por ele nem ia. Mas Deus escolheu ele e não adianta. Quando Deus escolhe alguém para alguma coisa, irmãos, é totalmente diferente. Você pode dizer, mas nós não somos nada, Deus já escolheu Jesus Cristo. Irmão, Deus nos enviou para pregar o Evangelho. O Evangelho tem, quer dizer, boas novas. Então nós começamos pregando a misericórdia, o amor, a salvação, mas não deixamos de pregar que aquele que não crê vai ser condenado, que aquele que andar na promiscuidade vai ser condenado, que aquele que aderir à ideologia de gênero e não se humilhar vai perder a vida eterna, que aquele que crer que tudo pode, vale tudo, também não vai entrar no céu. No céu não entra pecado, irmão. Tem até uma música, um hino que diz, no céu não entra pecado, angústia, tristeza e nem dor. É um hino. E não entra pecado mesmo. Por isso que Cristo veio, porque senão ninguém entrava no céu, porque todos somos pecadores. Então o que ele fez? Ele veio, morreu, e a sua expiação, ele foi ofertado como um cordeiro de expiação, para nos aproximarmos de Deus, porque todos nós éramos filhos da iniquidade, éramos iníquos. Sabe o que quer dizer iníquo? A palavra iníquo quer dizer aquele que não obedece à lei. Nenhum de nós obedecíamos a Deus, a lei do Espírito, a lei da graça, a lei do amor, a lei do perdão. Guardávamos ódios. Muitos guardavam. Não guarde ódio no teu coração, irmão. Por mais que você seja ofendido, você tem direito de resposta. Você tem direito, sim, de defesa. E esses direitos Deus te dá. Mas não guarde mágoa. Graças a Deus, irmãos, eu tenho sido atacado muito aqui na internet
mas eu agradeço a Deus que eu não tenho guardado mágoa de ninguém. Eu fico triste, sim, fico, com alguns que não entendem nada, que deveriam ler mais as Escrituras. Mas está aqui o exemplo de Jonas. Por isso, irmãos, o exemplo de Jonas é importante. Até o Senhor Jesus Cristo falou uma vez assim, que esta geração má e perversa me pede um sinal, mas não haverá outro sinal a não ser o do profeta Jonas. Que ele ficou ali na baleia, da baleia não, irmãos, perdoem. Não está escrito em lugar nenhum que é baleia. É que quando a gente era pequenino, a gente pensava que era baleia. Mas vai saber o que tem lá nos mares, né? A gente não sabe, né, irmão? Eu já li, tem uma parte que fala do Leviatã, né? E outras coisas. Deve ter grandes monstros marinhos nos abismos. Vocês sabiam que tem lugares no oceano que os homens não conseguiram ainda chegar por causa da profundidade? Então, irmãos, tem coisas que nós não conhecemos. Então não tem nada de baleia. Foi um grande peixe. Engoliu Jonas e levou ele justamente aonde Deus queria que ele fosse. Fez ele pregar, e a pregação dele não foi assim leve, não. Foi pesada, que Deus ia destruir, acabar com aquilo tudo. Mas houve arrependimento. Eu quero dizer para vocês que nesses últimos dias tem nações, países, o Brasil, por exemplo, que é a terra que eu nasci, Deus deve estar muito irado com tudo aquilo. Deus deve estar muito irado com o mundo praticamente. Mas lá existem pessoas que amam a Deus. Mas isso não quer dizer que a ira de Deus não vá cair sobre essa terra. Por isso procuremos não fazer que nem Jonas, mas fazer aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Orar sem cessar, porque a volta do Senhor Jesus está próxima. Você precisa crer nele, não é? O Senhor Jesus ficou 3 dias e 3 noites. Por isso que quando os fariseus perguntaram, dai-nos um sinal, o Senhor Jesus falou para eles, uma geração incrédula, olha só, foi duro com eles, e perversa, me pede um sinal, e nenhum outro sinal será dado, a não ser o do profeta Jonas. E hoje vivemos numa geração perversa também, irmão. Não estou generalizando a todos, estou generalizando, mas sim, existe a perversidade da nação que eu vim mesmo, pelo amor de Deus, justiça totalmente corrompida, homens iníquos no poder. Esse canal não é para falar de política, é para falar de Jesus Cristo, mas Deus está com nojo de tudo isso, irmão, dessa sujeira, dessa mentira que está sendo forjada para manipular os menos favorecidos. E saiba que Deus já não está mais aguentando tudo isso. Chegará o momento que a sua ira vai descer. E ai de nós, se não estivermos escondidos em Cristo Jesus. Não será uma tempestade igual à tempestade que abardoou o navio de Jonas, mas será algo pior, por que não dizer 1000 vezes pior do que aquilo. E nós estaremos aonde? Dentro de um navio ou de uma arca, não da arca de Noé, mas estaremos dentro de uma arca que se chama Jesus Cristo. Por isso ele disse, em uma das suas palavras no Evangelho, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. E o que nós temos que pedir? Muitos estão pedindo carro, dinheiro, casa. Isso não vai... Irmão, capaz de Deus nem te dar, porque você não sabe nem usar. Se Deus te dá alguma coisa aí da terra, é capaz de você perder a sua alma. Peça com sabedoria, peça para Deus te revestir de inteligência, de ciência de Deus, do conhecimento e de poder, para que quando você estiver na profundidade do abismo, da discórdia, na profundidade da depressão, da angústia, você logo possa submergir e encontrar alguém que te dê a mão e que te levante. E esse alguém não pode ser outro, a não ser Jesus Cristo. Então vamos em frente, irmãos. Não vamos desanimar. Jonas foi porque teve que ir, porque Deus mostrou para ele, de mim ninguém foge.
E você? Será que precisa Deus pegar você na marra para você entender o que você tem que fazer? Deus quer que nós o sirvamos com um espírito voluntário, irmãos. Não é por força, nem por violência. Deus não gosta de fazer nada por força e por violência. Aqui foi um exemplo que Deus deixou para nós entendermos que toda a vontade de Deus tem que se cumprir. E que Deus cumpra em nós a sua vontade. E que Deus cumpra também, principalmente, porque Ele vai cumprir, que nosso Senhor Jesus Cristo, que voluntariamente se entregou, irmãos. Diferente que Jonas. Jonas, Deus falou, ele fugiu. Jesus Cristo não. Ele se ofereceu. Eu vou, meu Pai. Nasceu aqui nessa terra. Sofreu as tempestades, aleluia, espirituais que existiam, dos príncipes, das potestades do ar e dos príncipes das trevas. Você pensa que ele não lutava contra tudo isso? Ele foi até tentado no deserto. Mas ele não negou aquilo que estava nele. Chegou o momento da sua maior aflição, quando ele foi orar lá no Getsemane, e o seu suor transformou-se em sangue. Ele foi o único momento que Jesus, o homem Jesus, o ser Jesus, não Jesus que ele era, o Deus Jesus, mas ele como Jesus, como o ser humano, ele no seu corpo de carne, porque ele tinha duas naturezas. Ele era Deus, mas ele havia nascido em carne. E na natureza da carne ele pediu: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O Pai não passou, porque ele já sabia que ele suportaria. Está entendendo, irmãos? Tem coisa que nós pedimos e Deus não dá. Nós temos que passar, porque ele sabe que se nós passarmos, com certeza, se ele falou que nós vamos passar, nós vamos suportar. Então não fique com medo. Será que eu suporto quando vir, se essa besta vir e eu estiver aqui? Será que eu suporto? Se Deus permitir que tu esteja com essa mesma fé, você consegue sim. Porque não é você, é Cristo em você. Então ali ele foi, levantou da oração, os anjos o confortaram. Quando ele chegou, seus discípulos estavam dormindo, ele chamou e disse: levantai-vos e vamos-nos daqui. Você percebeu que não houve inércia? Ele não falou: vamos ficar aqui mesmo. Não houve inércia, houve um movimento. E logo em seguida houve também um outro movimento. Na nossa vida, irmãos, às vezes é necessário que haja movimento dos dois lados, do lado do bem e do lado do mal. O mal vem contra o bem e o bem enfrenta o mal. E quando termina, a vitória sempre é do bem. Porque quando prenderam o Senhor Jesus, quem ficou com ele? Ele ficou só. Até Pedro, que disse que não negaria, correu. Ele foi preso. Eu vou resumir aqui, vocês já sabem. Foi crucificado. Foi sepultado. Vocês observam que houve um movimento também ali. Houve um movimento no céu. Houve um movimento na terra. Até que a terra tremeu. Houve um movimento, irmãos, universal, porque ali estava o Filho de Deus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Imagine o movimento que teve. Diz a palavra de Deus que até muitos mortos ressuscitaram. Ele foi para o sepulcro. Será que ele ficou ali no corpo? Não. O seu espírito, a sua vida, a sua alma desceu no Hades. Houve outro movimento. Pregou para aqueles que estavam cativos, que estavam presos, deu liberdade de prisão aos cativos e pregou aos que estavam presos. Tirou eles dali e levou eles para um lugar de repouso. E no terceiro dia ressuscitou. E depois subiu ao céu e foi recebido no céu com honras e glória como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Diz a palavra em 5 de Apocalipse que até o que estava sentado no trono, que é o próprio Pai, se levantou e deu a ele um livro e disse: eis aí, meu filho, o livro. Tu venceste a morte e o inferno, então tu tens o direito de abrir o livro, de desatar os 7 selos, abrir o livro. E foi o que aconteceu.
E nós estamos vivendo essa época, irmão, da volta de Cristo. Não sejas como Jonas, arrumando desculpas para tudo. Sai do porão, vem para cima, vem no convés, diga quem você é. Não importa que te joguem no mar, não importa que te lancem fora do barco da onde você está. Isso no sentido psicológico. Você está numa denominação, você está em algum lugar que você está vendo que está errado. Ponha tudo isso em pauta. Não seja covarde. Mas daí eu vou para onde? Você vai para onde Deus quiser, mas você não vai ser engolido pelo peixe. Você não vai ser tragado pela morte. Você vai estar escondido debaixo de Jesus Cristo, porque o sinal de Cristo estará com você. Guarde esta palavra, é Jesus Cristo o nosso sinal. E se nós estivermos com Ele, nenhuma besta, nenhum demônio conseguirá derrubar a nossa alma. Deus abençoe a todos. Espero que vocês escutem essa palavra. Quando nós colocamos algum assunto, falando alguma coisa de alguma denominação, nós percebemos que dá 1.000, 1.500 visualizações. Mas quando pregamos uma palavra como essa, às vezes para chegar em 100 é muito. Eu creio que essa palavra, eu senti, irmãos, de passar essa palavra para vocês. Agora façam vocês aquilo que vocês acharem melhor. Deus abençoe a todos. Contribui com o Evangelho. Passe essa palavra para frente, irmãos, que é necessário, porque outros vão ouvir, e os que ouvirem vão escutar, que para você que está aí, fugindo da presença de Deus, resta você correr ao invés de fugir. Se com Deus está difícil viver nesse mundo, imagine viver sem Deus. Corra para os braços de Jesus Cristo, e Ele sempre terá um escape, ainda que soframos, ainda que passamos necessidade, ainda que enfrentamos luta. Não vou te prometer aqui coisas exorbitantes, mas uma coisa eu posso te prometer, que a maior das coisas é que se você for fiel a Deus e guardar a sua palavra, um dia você herdará a coroa da vida eterna. Toda a glória seja ao Senhor. Amém e amém.